Shalom, bem-vindos ao vídeo 1 da série Iniquidade. Nela, entenderemos se a Torá realmente foi abolida. Nesse vídeo, iremos discutir o que é. Aviso: o estudo é bem denso e mudar uma visão que faz parte da base de fé é extremamente complicado, e sem força de vontade não será possível. Quanto mais tempo a pessoa tem uma ideia, mais tempo leva para se livrar dela. Por isso, a doutrinação começa bem cedo nas escolas e entretenimentos. Se não quiser sair de sua zona de conforto, o prosseguimento irá causar desconforto e estresse. Introdução. O objetivo desse estudo é mostrar aos remanescentes dispersos que estão na cultura ocidental que a Torá deve ser seguida como Yahushua HaMashiach, nosso Messias, nos instruiu. Cultura essa cada vez mais liberal e infestada de libertinagem. Tradução. As traduções usadas nesse estudo são a Yamais e a Verdadeiro Nome. Para facilitar o entendimento, as duas traduções utilizadas traduzem o Strong G3551 para Torá, que é totalmente válido. O Strong em questão tem as possíveis usos no grego. Índice. Ao acessar os slides na descrição, você pode clicar nesses temas para você pular para o slide respectivo. No dicionário. Para entendermos o significado da palavra iniquidade, vamos ver como os homens a classificam. Para isso, vamos usar o site Dício. Significados. Qualidade de iníquo. Contrário à equidade, à justiça. Aquilo que é injusto, oposto ao que é justo e igualitário. Injustiça. Ato ou comportamento contrário à moral, religião ou igualdade. Comportamento ou ação perversa e maldosa, malevolência. E aqui são alguns sinônimos. Nas Escrituras, uma simples busca por iniquidade na Bíblia já te faz pensar duas vezes antes de cometer um pecado. A Bíblia não passa pano para pecado algum. Todo pecado terá uma punição. Em Shemot, Êxodo, capítulo 20, verso 5, diz: Não as adorarás, nem lhes dará culto, porque eu sou Yahweh, teu Elohim, Elohim zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Em Lucas, capítulo 13, verso 27, diz: Mas ele vos dirá: Não sei de onde vós sois, apartai-vos de mim, vós todos que praticais iniquidades. Tessalonicenses, segundo Tessalonicenses, diz: Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia, e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Arrependei-te, pois, da tua maldade, e roga a Yahweh, talvez tu seja perdoado, o intento do coração, pois vejo que estás em fel de amargura e em laço de iniquidade. Em Atos dos Apóstolos, Maasim Hashalishim, capítulo 8, verso 22 a 23. O que é iniquidade? E se uma pessoa pecar e fizer contra alguns de todos os mandamentos de Yahweh, aquilo que não se deve fazer, e ainda que o não soubesse, contudo será culpada e levará sua iniquidade. Em Vaikra Levítico, capítulo 5, verso 17. A iniquidade é a prática de descumprir a Torá. A pessoa que não se arrepende pelo pecado cometido leva a sua iniquidade. Aqui vamos ver em Vaikra, capítulo 26, verso 40 a 42. Mas se confessarem sua iniquidade e a iniquidade de seus pais, a infidelidade que cometeram contra mim, como também confessarem que andaram contrariamente para comigo, pelo que também fui contrário a eles, e fiz entrar na terra de seus inimigos. Se o teu coração incircunciso se humilhar e tomarem eles por bem o castigo de sua iniquidade, então me lembrarei da minha aliança com Jacó, também da minha aliança com Isaque e também da minha aliança com Abraão, e da terra me lembrarei. Antinomismo. Grande parte dos cristãos são antinomistas, mas a maioria não conhece esse termo. Antinomismo vem do grego antigo, anti, contra, nomos, que é lei. Significado de antinomista. Se você clicar aqui, ele vai para o site que tem esse significado, no dicionário. Religião. Seguidor da ideologia que se originou no luteranismo alemão, proposta por João Agrícola, segundo o qual, em nome da fé, seria possível desobedecer às leis. Então, basicamente, antinomismo é uma ideologia criada para fazer as pessoas desobedecerem às leis. Deturpações antinomistas. Os antinomistas gostam de dizer: o Velho Testamento não é válido, agora a lei é o amor. Ou podem dizer: agora apenas a lei moral vale. Vamos responder por partes.
Velho ou Antigo Testamento. Primeiramente, a palavra testamento é uma tradução totalmente sem sentido. Aqui vamos ver o que é a definição de testamento na Wikipedia. Testamento é a manifestação de última vontade pelo qual um indivíduo dispõe, para depois da morte, em todos ou em uma parte de seus bens. Yahweh fez uma aliança, Brit em hebraico, no Tanakh, que é Torá, Nevim e Ketuvim, que é instrução, profetas e escritos, e depois renovou, que é chamado de Brit Hadashah, que é a aliança renovada, que as pessoas chamam de Novo Testamento, só que não tem nada de novo e não tem nada de testamento. É aliança renovada. Vamos usar os termos corretos para situações corretas. Amor. Para entendermos o que é amor nas escrituras, devemos entender o Strong traduzido para amor. O Strong H160 se refere à palavra ahavá, significa se doar. A maioria das vezes a palavra amor não é interpretada como se doar. Amor é algo de Roma. Curiosamente, Roma de trás para frente vira amor. Nas escrituras, a palavra que traduzem para amor é o ahavá. A palavra amor remete ao termo amor incondicional, uma heresia, pois o ahavá de Yahweh é totalmente condicional à nossa obediência a ele. Se existe algum motivo que faça o Criador nos abandonar, logo é condicional. O iníquo se aparta de Yahweh, o pecado afasta ele de nós, o Criador não aceita o pecado. Assim como pais honestos teriam vergonha de dizer que um criminoso seria seu filho. Eles não aceitariam um criminoso manchando a imagem deles. A palavra amor é interpretada por paixão, e isso pode causar problemas no entendimento das escrituras. Sérios problemas. Graça. Para entendermos o que é graça, primeiro precisamos entender o que é pecado. Em Yohanan Aleph, 1 João, capítulo 3, versículo 4, diz: todo aquele que pratica o pecado também transgride a Torá, porque o pecado é a transgressão da Torá. Em Romanos, capítulo 7, versículo 7, diz: que diremos, pois? A Torá é pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da Torá, pois não teria conhecido a cobiça se a Torá não dissera: não cobiçais. Em Romanos, capítulo 7, versículo 12, 16 e 22, diz: por consequente, a Torá é santa, o mandamento é santo, justo e bom. Ora, se faço o que não quero, consinto com a Torá, que é boa. Porque no tocante do homem interior, tenho prazer na Torá de Elohim. Graça. O entendimento de graça dos antinomistas é inconsistente. Eles dizem que a graça sobrepõe a Torá, mas como dizia Shaul, anulamos, pois, a Torá pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes confirmamos a Torá. Em Romanos, capítulo 3, versículo 31. Se Yahushua HaMashiach, o Messias, tivesse abolido a Torá, não existiria graça. Olhemos a definição dos próprios cristãos sobre a graça. No cristianismo evangélico é também um favor imerecido. A graça é a influência de Deus que permite o indivíduo parar de pecar. Aqui você já vê um erro de que eles dizendo Deus, que é uma palavra pagã, e o outro erro é que a graça permite o indivíduo parar de pecar. Como você vai dizer isso se os antinomistas dizem que a lei foi inválida? Como que você vai saber o que é pecado se você não tem lei? Uma curiosidade é que existem deuses pagãos com o nome graças. As graças, ou caritas, na mitologia grega, são as deusas do banquete, da concórdia e do encanto, da gratidão, da prosperidade familiar e da sorte, ou seja, das graças. Você vê que só tem paganismo. Antinomismo versus telema. Você pode se perguntar, telema, o que é isso? Agora vamos ver como o antinomismo é um problema extremamente sério para quem quer ser salvo. O que é telema? Telema é uma filosofia religiosa baseada em um postulado do mesmo nome, adotado como princípio fundamental por algumas organizações ocultistas, desenvolvida no início de 1900 Aleister Crowley, um escritor inglês e mago cerimonial. A lei da telema é: fazes o que tu queres, há de ser todo da lei. O amor é a lei, amor sob vontade. Essa informação foi tirada da Wikipedia. Amor é a lei? Qual é a lei dos antinomistas mesmo? Crowley acreditava ser profeta de uma nova era, o Aion de Horus, com base em uma experiência espiritual que ele e a esposa na época, Rose Edith, tiveram no Egito, em 1904. Segundo ele, um ser espiritual, prater humano, chamado Aiuas, entrou em contato com ele e editou o texto conhecido como o Livro da Lei, ou Liber al Vel Legis, que delineou os princípios da telema. Um aderente da telema é um telemita. A fonte é a mesma do slide anterior, então eu não repeti. Então, vamos entender esse texto. Prater humano. Prater, em latim, significa mais que e além.
Então ele quis dizer extra-humano em prater humano, ou seja, um anjo caído ou um demônio. A Bíblia condena a comunicação com eles. Em Levítico capítulo 19, versículo 31, fala sobre não comunicar com seres espirituais. Comparação. Então agora entendemos o que é telema. Uma doutrina satânica dada diretamente por um demônio ou anjo caído que visa a libertinagem e o descumprimento da Torá. E o antinomismo é uma doutrina que visa libertinagem e descumprimento da Torá, assim como a telema. Como uma doutrina satânica pode ter as exatas mesmas leis de uma doutrina que se diz oposta? Conclusão. Simples, as duas foram criadas para o mesmo propósito, promover a iniquidade. A punição. Vamos enfatizar alguns textos novamente. Não as adorarás, nem lhes dará culto, porque eu sou Yahweh, teu Elohim, Elohim zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração, daqueles que me aborrecem. Shemot, Êxodo, capítulo 20, verso 5. E Neemias, capítulo 20, verso 5, diz: Pois desprezou a palavra de Yahweh e violou seu mandamento. Será eliminada essa pessoa e a iniquidade será sobre ela. Sabe a punição para os pecadores? Isso mesmo, o lago de fogo. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Matitiarro, Mateus, capítulo 7, versículo 19. Em Gilguiana, Revelação, mais conhecido como Apocalipse, capítulo 20, verso 12 a 15, diz: Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono. E alguns livros foram abertos. Então abriu-se o outro livro, o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas observações que estavam registradas nos livros, de acordo com suas obras realizadas. O mar entregou os mortos que jaziam nele, e a morte e o Hades entregaram os mortos que nele havia. E um por um foi julgado, de acordo com o que tinha feito. Então a morte e o Hades foram atirados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E todo aquele cujo nome que não foi encontrado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Finalização. Se você chegou aqui, você não é como os outros, que ignoram quando estão errados. Se você permitir, Yahweh abrirá teus olhos. E lembre-se, não seja um iníquo. A iniquidade leva à perdição. Nos próximos episódios, vamos explicar verso por verso os trechos mais usados para defender o antinomismo. Então é isso aí, pessoal. Obrigado por assistir. Tenha um ótimo dia. Shalom.